Fala galera, hoje eu estou aqui com a Brenda e com o Felipe. A Brenda e o Felipe trabalham numa empresa enorme que todo mundo conhece, todo mundo bebe o que eles produzem. Eles trabalham na Ambev, e trabalham na área de gestão, de recrutamento da Ambev. Então, só para explicar aqui, o Felipe, ele é gerente regional de gente e gestão, de RH e de finanças para o Rio e para o Espírito Santo. Tá certo, Felipe? Ou eu falei alguma besteira? Não, é exatamente isso. Perfeito. E a Brenda, ela trabalha também como gerente na parte de recrutamento e seleção para, eu estava me explicando aqui, para CD, para vagas de trainee. A gente vai falar então sobre isso com mais detalhamento a partir de agora. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Brenda e o Felipe, e só para explicar qual é a ideia da entrevista de hoje. É falar sobre o processo seletivo, falar sobre como que funciona o recrutamento em uma multinacional como a Ambev, mas falar também sobre a empresa, porque é uma empresa que eu acho que tem muita gente que está assistindo aqui o nosso bate-papo que tem interesse em entender melhor como funciona, por que não trabalhar. Então, falar um pouco sobre a cultura da Ambev, sobre como que funciona a empresa em si, porque eu acho que é um tema que interessa muita gente. Então, Brenda, Felipe, muito obrigado por toparem. Se vocês puderem rapidinho só falar a posição que vocês ocupam um pouquinho melhor, o que vocês fazem no dia a dia, talvez um pouquinho só do background acadêmico de vocês, para o pessoal conhecer melhor vocês, seria ótimo. Legal, quer começar, Gardinho? Não, vai lá. Tá bom. Tudo bem? Obrigada, João, pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu entrei na companhia como estagiária em 2018 e eu fiz engenharia civil, então entrei numa área totalmente diferente do que eu estudei. E muito bom, porque dentro da Ambev que eu descobri o que eu realmente queria fazer na minha vida, né, na minha carreira. Então, na área que eu entrei foi a área que eu fiquei, que é a área de gente de gestão. Na época eu nem sabia muito bem o que fazia, e depois que eu entrei eu não quis mais sair. Então, fiquei 6 meses como estagiária. Depois a gente abriu um processo de talento regional, que é um processo que a gente vai ter também esse ano, que é muito legal. A gente treina, conhece um pouco de outras áreas. E aí, depois desse treinamento, passei como analista de gente de gestão no centro de distribuição. Depois disso, fiz um processo que dentro da Ambev, para a gente virar gerente, a gente também faz um processo seletivo. E aí fiz esse processo que a gente chama de sucessores. E aí depois disso eu virei gerente de gente de gestão no centro de distribuição lá em Campo Grande, que fica dentro da cervejaria Rio de Janeiro. Então é mundo vendas, mas é dentro da cervejaria. E aí depois de ficar no centro de distribuição lá por 6 meses mais ou menos, a gente teve uma reestruturação e eu fui para regional, ali, participação especial. Eu fui para Participação regional. especial aqui, ele estava inquieto ali, achei melhor pegar, senão ele ia começar a gritar. Melhor Mas é isso, assim. home office vida real, né? E aí, depois eu fui para regional olhar alguns projetos, alguns indicadores de gente e também um pouco de diversidade e inclusão. E agora estou olhando a parte de recrutamento e seleção para o Rio e Espírito Santo. E aí a gente fala de algumas vagas, seja as vagas que a gente cuida pontualmente, como alguns programas corporativos. Bacana demais. E você, Felipe? Legal. Pô, fala galera, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. João, obrigado aí pelo convite, né? Para mim e para o meu filho aqui, o Henrique, convidado especial. Eu agora em agosto vou fazer 10 anos de Ambev, então sou suspeito para falar, apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela empresa. Eu sou formado em administração de empresas e finalizo agora esse ano um MBA em gerenciamento de projetos. Eu entrei na companhia em Londrina, no interior do Paraná, no norte do Paraná, e já rodei várias cidades, né? Acho que essa é uma das coisas mais bacanas da companhia, como é uma empresa muito grande, com atuação em vários lugares do Brasil, você consegue, caso queira, fazer uma carreira bem plural e também conhecer vários lugares, né? Então, eu já rodei Londrina, Curitiba, Ribeirão Preto, Araraquara, fui para Fortaleza, passar uma temporada de 1 ano e meio como gerente regional de RH, lá cuidando do que a gente chama de Regional Norte, que não bate com a região que a gente tem no Brasil, e fica sediada lá em Fortaleza. No último ano eu estava como head de estratégia de gente para o Brasil, junto com o nosso diretor corporativo, e estou desde o começo do ano nesse novo desafio como gerente regional responsável pelas áreas de RH, a gente chama de gente de gestão, aqui na Ambev, e do financeiro para os estados do Rio e Espírito Santo. À disposição aí para vocês. Perfeito, legal. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta que é a seguinte.
pode começar pela Brenda, depois o Felipe também, em termos de experiência na Ambev. O Felipe tem um pouco mais que a Brenda, mas a Brenda também tem uma experiência legal. O que você diria, Brenda, que assim, talvez seja a coisa mais legal de trabalhar na Ambev? E aí um contraponto, que eu acho que é legal fazer também, sempre as coisas têm lados positivos e lados negativos. Então, o que você diria assim de um fator especificamente para a Ambev que chama a sua atenção, que você acha muito legal, que talvez você nunca tenha pensado que você encontraria na Ambev, e alguma coisa que talvez não seja tão legal assim, que nem quando você tem uma entrevista de emprego, o cara pergunta um ponto positivo e um ponto negativo. Queria um raio-x aí de vocês, só para a galera que está assistindo entender a opinião de alguém que está dentro da empresa. Legal. Acho que assim, o que mais chama a atenção é que dentro da Ambev a gente tem um mundo de possibilidade. Então, o nível de desenvolvimento que a gente passa, e quando falam, sempre ouvi falar, né, a Ambev é uma escola. Não é frase clichê, é isso, a Ambev é uma escola muito grande. Então, assim, se você gosta de aprender, a sua curva de desenvolvimento dentro da Ambev, ela não tem limite. Então, isso é uma coisa que, para mim, é sensacional, porque você não para de aprender. Então, você está sempre crescendo, tanto não só na sua carreira, né, mas muito no seu conhecimento, na sua experiência, na sua maturidade. Então, e você é dono de tudo que você faz. Então, isso é uma coisa para mim que é um diferencial muito grande e que eu acho que seria uma coisa que se você perguntasse para qualquer pessoa da Ambev, seria aquele ponto em comum, sabe? Uhum. E se eu tivesse que falar o que pesa, né, que não seria, não acho que não é negativo, mas que você precisa que aquela famosa frase também, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, ao mesmo tempo que você, assim, eu sou nova, né, me formei não tem tanto tempo e sempre acreditaram que eu tinha, né, que eu conseguia fazer um desafio a mais. Então, vem uma responsabilidade grande. Então, é muito daquilo de você entender que você tem a chance, você tem a oportunidade, você vai conseguir fazer, mas você precisa também ter a maturidade de entender o nível, né, do que você está fazendo e ir em frente. Então, você precisa ter uma responsabilidade grande. Acho que é isso. Legal, legal. Felipe? Olha, o que eu adoro assim na companhia e que me brilha os olhos todos os dias quando eu acordo para vir trabalhar é o fato de estar rodeado por pessoas excelentes. Essa é uma característica da Ambev que é muito bacana assim para mim. A gente tem uma cultura meritocrática de trazer gente boa para dentro da companhia, e quando você vive aqui dentro, ainda mais tendo rodado o tanto que eu rodei, né? Falei no começo aqui do nosso papo, é muito legal e é muito inspirador estar rodeado de pessoas que no dia a dia te incentivam a ser cada vez melhor. Isso é muito legal. Sobre a sua segunda pergunta, né? O que você acha que poderia melhorar e tal? A nossa companhia ela é muito grande, né? Tem um impacto realmente gigantesco, 30 mil funcionários só no Brasil. Então, se por um lado a gente tem a cabeça muito aberta para muitas coisas e a gente vem num caminho de provocações muito relevantes, também temos um papel de vanguarda, em alguns pontos específicos, tem um ponto de que às vezes quando a gente precisa fazer uma alteração, por sermos um transatlântico, às vezes a mudança do curso fica um pouco mais lenta. O que, sem dúvida nenhuma, não significa que a gente não consegue fazer grandes mudanças ou que a gente não age o suficiente, ainda mais num momento VUCA, né? Como que a gente vive. Mas, para algumas mudanças específicas, talvez um formato não das nossas proporções, talvez ficaria um pouco mais fácil de uma mudança super ágil. Acho que esse é o único ponto que eu enxergo, mas, por outro lado, tem um ambiente super propício para discutir, para falar sobre, para provocar, para trazer ideia. Então, Legal. isso, características pelas quais gosto muito de trabalhar aqui. Legal. Fazer uma pergunta, então, agora diretamente para o Felipe, porque por ter mais tempo de experiência na companhia, eu acho que talvez ele tenha até mais propriedade para responder essa. Um negócio que me chama muita atenção na Ambev, eu acho que todo mundo que pensa na Ambev é o que ele falou da meritocracia. E eu tenho, assim, exemplos muito presentes no meu dia a dia, amigos que se formaram comigo em engenharia, e aí, assim, um amigo meu entrou na Ambev e o outro entrou numa outra multinacional. E aí, hoje em dia, um é analista
pleno nessa multinacional e o cara é gerente e tem, sei lá, 50 pessoas embaixo dele. E aí eu falo, caraca, com tão pouco tempo, você já tem 50 pessoas na tua equipe. Como que funciona na prática essa meritocracia? É possível, então, para uma pessoa jovem que tem um resultado muito bom crescer rápido na companhia? Sim, é completamente possível. E se eu posso falar da minha própria carreira, acho que foi um dos motivos pelos quais eu segui trilhando carreira aqui dentro. Então, para citar meu próprio exemplo, a primeira vez que eu assumi um cargo gerencial foi com 23 anos, quando eu saí lá de Londrina, assumi uma posição gerencial em Curitiba. Acho que na companhia a gente tem alguns rituais, algumas regras, assim, né? Então, primeiro que a gente tem uma cultura muito forte, talvez diferente de outras empresas que a cultura está escrita na parede ali, frases bonitas, a gente de fato vive e a gente leva muito a sério, assim, o cumprimento da cultura, você ser aderente à cultura é inclusive requisito básico para você ter uma permanência na empresa. Nos momentos de avaliação, tem um momento célebre lá que a gente avalia. Se a pessoa tem aderência à cultura da companhia, se a pessoa não tem aderência à cultura da companhia, entenda-se cada caso a caso, mas pode chegar ao ponto da gente tomar a decisão da pessoa deixar a companhia. Então, a pessoa tendo aderência à cultura, a gente é muito pragmático com relação a resultados, né? Óbvio que tem algumas características que são importantes, relacionamento, soft skills, liderança e tal, mas a gente tem um sistema de gestão muito forte em que a gente acompanha, de fato, números, né? Então, se a pessoa entrega, como que está o performance dos seus KPIs, como que está a gestão de time, e é com base nisso, basicamente, né? Então, a gente tem um momento formal do ano em que a gente também passa por uma das etapas do que a gente chama de ciclo de gente, né, que inclusive a gente acabou de passar pela avaliação formal de todas as nossas pessoas. Essas pessoas saem com uma classificação de gente, né, uma avaliação que sugerem ali, a gente consegue mapear dentro dos nossos critérios meritocráticos quem são as pessoas que vão dar os próximos movimentos, quem são as pessoas que vão mudar de nível hierárquico, quem que naquele momento tem que permanecer onde está e quem eventualmente não está numa performance tão boa e que a gente do jeito mais humano possível, tenha clareza de falar, você não está bem, a gente precisa abrir um plano de reversão, esses são os itens aqui, os gaps que você precisa fechar e o caminho que você precisa trilhar para fechar esses gaps são esses. Então, é muito, muito nesse sentido. A gente consegue ter um ciclo de gente, né? Um ciclo de avaliação de pessoas amarrado com um sistema de gestão de performance muito forte para conseguir fazer movimentos meritocráticos que as pessoas não questionam e concordam e acreditam. Então, isso é muito forte, muito, muito vívido, assim, muito, muito claro no nosso dia a dia. Legal. Uma outra coisa que me fascina na Ambev é que, assim, parece torcedor de time de futebol. Assim, às vezes você sai para um bar e tem um flamenguista e um vascaíno, o flamenguista defende o Flamengo, o vascaíno o Vasco. E quando você está falando de empresa, no contexto principalmente de multinacional, muitas vezes o cara trabalha lá, mas pô, se alguém fala mal de um produto ou fala mal da empresa, o cara fica passivo ali, às vezes concorda. Mas eu acho muito legal que na Ambev, os funcionários, pelo menos os meus amigos que trabalham na Ambev, defendem muito a marca. E eu acho que isso deve ter muito a ver também com o processo de formação inicial do cara dentro da empresa. Aí, Brenda, se você puder me explicar um pouquinho melhor, quando o cara entra na Ambev, por exemplo, como trainee, quais são as experiências que esse cara tem, como que esse cara ele é inserido dentro da cultura da Ambev, que é tão diferente, como o Felipe falou, de outras empresas? É muito legal que, assim, a gente tem todo o processo, né, quando a pessoa entra, mas muito na parte também do recrutamento, a gente já consegue identificar a cultura, né, da pessoa. Assim, voltando um pouco, quando eu fui fazer o processo seletivo para a Ambev, eu fui e comprei o Sonho Grande, né, do grupo 3G para poder ler e entender um pouco da cultura. E foi muito legal que, lendo o Sonho Grande, eu vi que na cultura da Ambev eu me identificava porque os meus princípios estavam refletidos ali. Então, acho que na parte do recrutamento a gente já consegue identificar também muito bem os itens da cultura dentro dessas pessoas. E aí, depois que a pessoa entra na Ambev, acho que passa essa fase dela conhecer como é na prática e da gente reforçar que o que a gente fala, a gente faz. Então, a pessoa passa no trainee especificamente, né?
ela conhece muito mais do que só a área que ela vai acabar trabalhando. Então, ela faz meio que um job rotation, ela conhece outras áreas, passa um tempo. Uma coisa que eu passei também, que foi um mês na função de vendedor, então eu vivi na pele o que o vendedor vive durante um mês. Então, a gente tem um conhecimento muito grande das áreas para poder não só a cultura, mas para a gente entender como que a companhia funciona como um todo. E aí, acho que muito quando a gente consegue ver o que que a outra pessoa passa no dia a dia, esse sentimento né, de colaboração, da gente entender o que que é a cultura mesmo na prática, ela começa a entrar em você e aí fica natural. Legal, legal. Quer complementar, Felipe, com alguma coisa em relação a isso? Não, acho que a Brenda falou bem, assim, e a nossa cultura tem um DNA muito forte, assim, né? É difícil você encontrar uma pessoa dentro da companhia que, eu me identifico médio com a cultura, sabe? Gosto mais ou menos. Ou a pessoa, a grande maioria, né, se adapta e é apaixonado e vive realmente, né? Você brincou aí com a analogia com o futebol, mas é um pouco isso mesmo, a gente gosta, acho que também tem a ver com os nossos produtos, né? A gente consegue ver no dia a dia, os nossos amigos, familiares, os nossos produtos, eles têm muito a ver com união, né? Com momentos de celebração, com momentos, às vezes, até de lamentação, mas com momentos de união, acima de tudo. Então, a gente gosta muito, se identifica bastante. Mas da parte ali da imersão durante o processo seletivo e da integração, acho que a Brenda falou bem. Bacana. E aí, uma outra dúvida que me surge é a seguinte: dada essa cultura tão forte, eu penso, posso estar equivocado, que os cargos gerenciais, os cargos que, enfim, estão ali acima, são cargos estratégicos, porque o exemplo do cara que está acima tem que ser muito forte para o pessoal que está embaixo ver e se espelhar nele para adaptar para si a cultura. E aí a pergunta que eu faço é, atualmente na companhia, a maioria desses cargos são ocupados por pratas da casa, tipo o cara que vai subindo, começa como estagiário, como trainee e vai subindo, ou vocês puxam muita gente de outras empresas para esse tipo de posição? Ótima pergunta. A resposta é, a maioria, como você perguntou, são formados por prata da casa. A gente é uma empresa reconhecidamente, inclusive ao longo dos anos, por ser formadora de gente, né? Por ser formadora de profissionais. A gente gosta disso, a gente gosta de um programa de estágio, que a gente forma a pessoa desde o início, trainee, até vagas pontuais. Eu entrei num processo de vaga pontual lá em 2010. E as pessoas podem seguir trilhando de acordo com o seu talento, com sua entrega, e não de acordo com a sua porta de entrada, por assim dizer. Então, a maioria sim. Mas, nos últimos anos, a gente vem num processo de reflexão sobre como a gente se comporta, inclusive, com o consumidor. A gente, durante algum tempo, foi muito autocentrado e a gente vem num processo de mudança e foco para o consumidor. E isso também nos fez refletir que, durante muito tempo, a gente imaginava que a gente ia encontrar aqui dentro a resposta para todos os nossos problemas. E aprendemos que isso não é uma verdade. Então, para algumas vagas específicas, principalmente onde o conhecimento técnico é muito profundo, por exemplo, jurídico corporativo, algumas vagas de financeiro corporativo, controladoria, no marketing corporativo também, isso é um pouco mais frequente. A gente tem feito, sim, nos últimos anos, alguns processos pontuais em que a pessoa, às vezes, entra como gerente. Em alguns casos, inclusive, a gente chega até a contratar como sócio, como diretor, né? Recentemente, agora no final do ano de 2019, a gente contratou o nosso CTO, o Eduardo Roray, que veio da Amazon, por exemplo, né? Porque a gente entendeu que a revolução de tecnologia que a gente quer fazer aqui na companhia, faria muito mais sentido pegar uma pessoa que já tem um know-how importante para o nosso negócio, um conhecimento bacana de fora da companhia, do que pegar uma pessoa de dentro. E isso não necessariamente não é meritocrático. Porque se for pensar que a meritocracia é favorecer a pessoa que tem mais condições, que entregou mais, que pode fazer um melhor trabalho na posição, pensando assim, a gente fez um movimento meritocrático mesmo trazendo uma pessoa de fora. Tá? Então, assim, respondendo, né? A maioria sim, prata da casa, mas a gente também não desconsidera, como já fez em outros momentos, não desconsidera a possibilidade de pessoas de fora do mercado. E aí, desculpa continuar, me delongar aqui na resposta, mas até porque era uma bizarrice você pensar que em determinado momento era quase que assim, se a pessoa, se ela
durante o início da carreira, ela não teve o acaso do destino de participar de um processo seletivo, uma pessoa boa, e não entrou na Ambev logo no início da carreira, pronto, fim. Então você não tem mais lugar aqui, mesmo você sendo muito bom e tal. E não faz o menor sentido, né? Então, como eu te disse, a gente vem numa pegada de reflexão e, inclusive, já estamos fazendo, sim, alguns huntings pontuais com pessoas em nível gerencial e até de diretoria. Legal. Então, o cara pode entrar como estagiário, pode entrar como trainee e pode ter uma posição dessa pontual, como você falou. Surge a vaga, o cara aplica e consegue. Exato. Tá, bacana. Show de bola. Bom, eu queria agora então fazer uma próxima pergunta, mais direcionada para o processo em si. E aí, como tem várias portas de entrada, tem o processo de estágio, o processo de trainee, o processo de vagas pontuais, a gente pode talvez escolher um deles para esmiuçar. Eu acho que seria legal a gente esmiuçar talvez o processo trainee, que é nacionalmente conhecido, muita gente tem vontade de participar. Então, Brenda, se você pudesse me dar basicamente uma estrutura de quais são as etapas desse processo, como ele funciona de forma geral, e depois a gente entra em alguns pontos mais específicos que eu queria fazer algumas perguntas. Legal, tá bom. Do trainee específico, a gente faz uma mudança agora muito legal, né? Que a gente não tem mais a prova de inglês como eliminatório, e aí a gente faz isso também pensando muito nas nossas iniciativas de diversidade e inclusão, né? E aí pensando também um pouco de meritocracia, a gente conseguir mais, colocar uma régua maior. E então, hoje, inclusive, daqui a pouco a gente vai abrir o processo, se eu não me engano, é dia 17 de agosto, entre dia 10 e 17. E aí a gente começa com as inscrições, depois das inscrições, toda pela plataforma, né? A gente faz o teste de lógica. Depois do teste de lógica, tem uma parte que é um teste cognitivo, e aí a gente tem algumas etapas novas esse ano, porque a gente tira o teste de inglês e começa a fazer alguns testes diferentes. Então a gente tem esse teste cognitivo, depois dele a gente vai para a entrevista online, depois da entrevista online a gente tem um painel. E aí O que depois é o do teste painel. cognitivo, Brenda? Só desculpa te interromper. O que é esse teste? Você pode explicar? Posso explicar, mas assim, ele é novo, então eu não tenho muita informação agora para te dar, porque a gente ainda vai lançar, mas ele é muito mais para entender algumas competências suas. Então, pensando muito não só no que você resolve ali na hora no teste de lógica, mas para entender, a gente tem várias competências que esse teste, de acordo com o que você seleciona, ele vai extrair alguma lista de competências que você tem. Né? E é legal porque a gente começa a pensar muito em outras skills que a pessoa tem, além de lógica. Então é bem legal que ele começa a olhar outras coisas que a gente talvez não visse antes. E aí depois a gente tem o painel, né? Depois da entrevista online. E aí depois do painel a gente já vai para a etapa final. Legal. Gardinha, quer falar alguma coisa? Não, de processo seletivo é isso, mas do ponto de vista do programa, turma, eu sou suspeito para falar. Eu já mencionei aqui no bate-papo que entrei por um processo de vaga pontual, não entrei no processo de trainee, mas acho que nosso programa de trainee é uma das grandes fortalezas aí da companhia. Um programa muito sério, muito legal, tem sido disruptivo em vários momentos da sociedade aqui, corporativa também. E é um programa muito legal, porque você entra por uma porta top que não somente no momento de integração é bacana, acho que todo mundo já ouviu um pouco disso, que roda várias áreas e tal, mas também tem um acompanhamento de carreira posterior muito bacana, com mentoring, com nossos diretores, acompanhamento de carreira nesses momentos de ciclo de ente que eu mencionei também, um cuidado especial, né, com o direcionamento dessas pessoas, um preparo na formação e desenvolvimento como liderança na companhia. Então, é um programa para quem está querendo fazer uma carreira corporativa exponencial, esse, sem dúvida, é o caminho, assim, é uma grande opção. Legal. Quais são os pré-requisitos para a pessoa poder aplicar? Tem que ter alguma formação específica, alguma idade ou é aberto? Não, o pré-requisito maior é a formação de data, né? Então, assim, a pessoa tem que ter até 2 anos de formado. Então, para o processo que a gente vai abrir agora, a pessoa pode se formar até janeiro de 2021 e tem que ter se formado, tem que ter até 2 anos de formado.
Entendi. E E aí, claro, não. né, bacharelado, licenciatura, tipo, não, o curso específico não. Mas é mais a pessoa ter se formado e estar dentro dessa data limite, dessa data de formação limite, né? Legal. Você mesma, Brenda, é um exemplo de que você é engenheira e trabalha numa posição de recrutamento, né? Que às vezes é mais pessoal de psicologia e tal. A Ambev, ela tem isso de você ter uma formação específica para ocupar um cargo específico ou ela é uma empresa mais aberta nesse sentido? 100% aberta, né? Isso é muito legal, porque é engraçado, que às vezes você conversa com alguém que ó, toca um canal de vendas e a pessoa é advogada. Ou então, eu fiz engenharia civil e aí eu trabalho na área de gente gestão. A minha primeira chefe, ela era química. E ela trabalhava também na área de gestão. Então isso é muito legal porque a gente é muito novo, né? Quando entra na faculdade, escolhe a carreira e vai trabalhar naquilo pro resto da vida. E isso foi uma das coisas que me fez procurar até uma empresa grande, porque eu preferi entender uma empresa que tivesse a cultura que eu tenho e lá dentro entender o que eu quero fazer, do que achar uma empresa que não me adapto muito bem à cultura e que eu acho que eu quero uma coisa pro resto da vida, né? Então na Ambev é muito legal que você tem muita porta. Então, se hoje eu olhar e falar assim, ah, não quero mais trabalhar na minha área, claro que não vai ser do dia para noite, mas eu tenho possibilidades, então isso é muito legal. Bacana. Show de bola. Bom, eu E, tenho. João, Claro. desculpa, só uma coisa que eu não falei, né? Mas acho que é legal a gente falar que, além do trainee, assim, todas as vagas que a gente tem, que a gente abre pontuais, elas seguem mais ou menos o mesmo fluxo, né? A pessoa se inscreve na GUP, e aí tem os testes, então segue esse caminho. E, além disso, o estágio que a gente vai abrir também daqui a pouco um processo, mas hoje a gente tem aberto também o Representa, que é um processo muito legal que começou ano passado lá no corporativo. O Gardinho sabe bem que ele estava lá tocando, que é o nosso processo de estágio para negros e negras. E é muito legal porque, assim, a gente não é só o estágio. A gente tem todo um acompanhamento dentro, que tem curso de inglês, a gente tem um acompanhamento psicológico, mentoria, e é uma iniciativa, né, da companhia, é uma coisa nova, que é bem legal de falar também, que dá um orgulho de ter. Muito legal. Não conhecia a iniciativa. Muito bacana E mesmo. essas inscrições estão abertas. Legal. Show, gente. Uma próxima pergunta é a seguinte: eu acho que tanto a Brenda quanto o Felipe já devem ter participado, assim, de forma muito direta da escolha de talentos para a companhia. Então, vocês já devem ter participado provavelmente de dinâmicas, de entrevistas, e tiveram a oportunidade de avaliar dezenas, centenas de pessoas para escolher dentre elas, sei lá, uma, duas, algumas para as vagas. E aí a pergunta que eu queria fazer agora, a gente pode começar pelo Felipe, depois a Brenda dá a percepção dela também, na prática, o que mais chama a atenção de vocês quando vocês estão fazendo uma avaliação nesse sentido? Então, acho que provavelmente o Felipe, pela posição que ele ocupa atualmente, não deve mais fazer isso, mas deve ter feito muitas vezes na carreira Não, dele. faço muito, Faz faço muito. ainda? Ah, Porra, bacana, converso com muita gente aí, semanalmente. bacana. Então, o que eu queria saber, cara, o que você olha assim num menino, numa menina e fala, pô, esse cara aqui, ou então essa garota aqui, tem alguma coisa diferente. O que é essa coisa diferente para vocês? Eu sei que é um tanto quanto subjetivo, mas eu faço Uhum. pergunta pelo seguinte motivo: tem a galera que está assistindo que quer entrar numa empresa que nem a Ambev ou na Ambev. Qual é o traço comportamental? Qual é a atitude que essa galera tem que ter para aumentar as chances de ser selecionado? Legal, ótima pergunta. E é uma pergunta que com frequência a gente recebe também. Durante muito tempo aqui na Ambev, João, quando faziam essa pergunta, acho que uma resposta, de certa forma, padrão, era o que a gente buscava no nosso candidato, era o brilho nos olhos. Óbvio que a gente é uma empresa que tem uma cultura muito forte, no final das contas a gente tenta identificar traços nos comportamentos da pessoa e nas respostas que ela dá, que nos levem a crer que ela tem alguma aderência mínima ali à cultura, mas a gente traduzia isso a brilho nos olhos, o que pode ser subjetivo para muita gente, né? Como você bem disse, né? E nos últimos anos, a gente vem num processo de discussão e reflexão para ter a clareza disso, né? Do que a gente pede em troca para os nossos candidatos, né? O que a gente oferece, a gente sabia, a gente é uma empresa que pela magnitude que tem, a gente oferece impacto. Então, se você quer fazer coisas grandes, coisas realmente impactantes, aqui é seu lugar. Se você quer uma carreira que você pode seguir crescendo de acordo com a velocidade do seu talento e entrega, você vai ter oportunidades quase que infinitas, e eu citei algumas delas na minha própria carreira, e você também tem a oportunidade clara de desenvolver
um papel, um trabalho de liderança muito bacana, né? Então, o que a gente oferece, isso é muito claro, a gente também teve o processo de tentar aqui internamente chegar a uma conclusão do que a gente pede, né? E significa o que na prática a gente observa nesses momentos de entrevista. E eu destacaria 3 coisas aí. Então, o pessoal que provavelmente vai anotar e tal. A gente procura pessoas que sejam curiosas, né? Então, curiosidade é uma competência muito importante, porque a gente está num mundo que muda toda hora. Muito provavelmente o que te trouxe até aqui com relação a conhecimento e aprendizado, não é o que vai te levar para frente, porque tudo muda toda hora, a cada segundo, esse mundo hiperconectado que a gente está. Então, curiosidade, ou seja, você querer se manter constantemente em aprendizado, é uma característica muito importante que a gente tenta identificar nesse momento de entrevista, tá? O segundo ponto, eu diria ambição, né, que tem a ver com as oportunidades que eu falei. A gente quer pessoas ambiciosas. Ah, mas, pô, eu sou uma pessoa que, sei lá, eu não quero ficar mudando de cidade em cidade, eu não sei se eu quero ser CEO. Não significa que você precisa chegar aqui e querer ficar mudando de cargo ano após ano, mas você precisa ser ambicioso no sentido de querer fazer coisas grandes, né? Vai ter pessoa que vai querer chegar aqui e mudar de posição a cada ano, vai ter pessoa que vai chegar aqui vai querer ficar onde está, e tá tudo bem. Desde que todo mundo sabe que a gente tem uma cultura competitiva, sim, e que a gente vai estar sempre querendo buscar mais e mais, e não tem como fazer isso se as pessoas também não buscarem isso. Então, a ambição é um ponto muito importante. E o terceiro ponto, que a gente também busca muito, e isso brilha os olhos no momento da entrevista, é um pouco mais difícil de você captar isso na entrevista, mas é igualmente relevante, é o que a gente chama de resiliência, né? Então, vão ter momentos difíceis, nem todos os momentos vão ser de glória. Isso, inclusive, é uma característica que nas gerações mais novas a gente identifica como um ponto, digamos, menos presente, pelo menos num primeiro momento. Então, resiliência é um ponto importante, que a gente tem um monte de coisa bacana para oferecer, oportunidade, impacto, liderança, mas a gente precisa que as pessoas trabalhem resiliência, trabalhem inteligência emocional, porque no dia a dia corporativo isso muitas vezes importa. A saúde mental e a segurança psicológica da nossa gente é muito importante. Inclusive, recentemente, não sei se você viu, a gente lançou aí, a gente tem uma rede dentro da diretoria de gestão só para isso, só para olhar segurança psicológica e saúde mental. Então, a gente valoriza muito o tema, mas não muda o fato de que, no final das contas, as pessoas precisam ter resiliência, e principalmente pessoa que a gente enxerga dando longos passos na companhia, essa é uma característica muito, muito importante. Então, esses 3 pontos eu destacaria, tá? Para resumir: curiosidade, ambição e resiliência. São os pontos que eu principalmente olho no momento da entrevista. Perfeito, Felipe. Brenda, sua vez. É isso, né? Ele falou tudo que a gente acredita, mas, e muito em linha com o que ele falou, tem outras 3 coisas também que eu acho que são muito importantes e acabam que são parecidas em alguns pontos, né? Uma é garra, que a gente precisa identificar, porque o que é garra, né? A combinação de paixão e perseverança. Então, é muito da gente identificar que uma pessoa, quando ela gosta de uma coisa, e gostar não é você nascer gostando, né? Você encontrar a paixão no que você faz e que você vai ter perseverança para ser bom naquilo. Então, não é... E aí é muito legal que a garra, ela desmistifica aquela coisa de você nascer com talento e é isso, você nasceu bom, você vai ser para sempre bom. Então, uma pessoa que tem a garra para aprender, garra para persistir e que está muito conectado com o que ele falou de resiliência, né? Então, eu ter garra e eu ser antifrágil. Eu resistir no momento ruim e eu aprender com aquilo e evoluir. A outra coisa que acho que é muito importante, principalmente agora, né? É você querer aprender. Então, uma pessoa que goste de aprender, porque... a gente tá num mundo que... o mundo sempre muda o tempo inteiro, né? Então, eu fiz engenharia civil. Se eu não gostasse de aprender, eu nunca ia conseguir guiar minha carreira para outra área que eu tô hoje. E, assim, eu tenho certeza que amanhã eu vou saber muito mais do que eu sei hoje dentro da Ambev, porque eu tenho a chance de aprender. Então, se você gosta de aprender, a gente precisa identificar isso em você, porque você, além de aprender e crescer, você vai trazer muita coisa para a companhia. E a outra coisa que junta meio que isso tudo é a adaptabilidade, né? Porque eu preciso ter a resiliência de passar por um momento, de aprender com ele, de persistir e aprender mais e me adaptar a um novo cenário.
Então, acho que o Covid está aí para provar que a adaptabilidade é uma característica muito importante e a gente precisa identificar, porque a gente tem certeza que o mês seguinte vai ser diferente desse e o próximo ano, então, a gente não tem como prever. Legal, legal. Uma Deixa eu só pergunta fazer um comentário rapidinho, João. à Desculpa vontade, interromper Felipe. aí. Não, vai lá. Eu vou pedir desculpa aqui mais uma vez. A Claro. gente acredita muito num trabalho colaborativo e tal, mas eu também tenho uma vida, e eu também acredito muito nisso, uma vida colaborativa aqui em casal, dentro de casa. Né? Então, minha esposa teve um compromisso particular, eu estou cuidando do meu filho aqui agora, e é o que eu falei no começo ali do home office, vida como ela é, então por isso que eu estou me movimentando aqui. Eu peço desculpa para quem está assistindo a gente, mas é isso, tá? Sem problemas. É legal que tem Brenda, Felipe e Henrique participando aqui do nosso bate-papo. Legal. Felipe, uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando foi da competição, porque a Ambev é uma empresa que não tem problema nenhum em falar isso. Tem empresas que tentam deixar esse discurso meio oculto, não, aqui tem vaga para todo mundo pode crescer. E eu acho que uma das coisas legais, pelo menos que eu vejo da Ambev, conversando com os meus amigos, é que joga muito limpo. Ó. Se você performar bem, você pode chegar lá, mas às vezes tem 10 caras para uma vaga. Então, esses 10 caras, querendo ou não, competem entre si. E aí a pergunta que eu faço para vocês agora, até por curiosidade minha, é como que é a relação das pessoas dentro da empresa num ambiente onde a competição é um negócio que está claro para todo mundo e é isso mesmo. Como é que é a relação? As pessoas se ajudam? Se são amigas? Essa é uma pergunta muito boa e que a gente recebe também com frequência, porque toda vez que a gente fala de competitividade, de alguma forma, ao longo do tempo, a Ambev acho que forjou e formou essa imagem de competitiva, de aqui dentro as pessoas, sei lá, estão numa corrida constante ao pódio e que o ambiente não é legal. E, assim, para quem tem essa dúvida, para quem acredita nisso, mais do que palavras, mais do que eu ficar falando que, óbvio que eu sou um profissional que vou fazer 10 anos de empresa, óbvio que na balança, pelo menos para mim, é muito mais positivo do que negativo, senão eu não estaria aqui há tanto tempo. Eu convido para passar um dia lá com a gente, para a gente, sabe, para a gente apresentar como que a gente faz, eventualmente a gente pode fazer uma visita na cervejaria para mostrar um pouco do dia a dia. E eu estou falando isso que é para que as pessoas tenham a própria experiência e vivam também e vejam com os próprios olhos de que essa competitividade que a gente fala é muito da porta para fora. Então, a gente é competitivo com os nossos concorrentes. A gente é uma empresa que quer seguir crescendo, sendo duradoura. E a gente também, como profissional, quer crescer, quer seguir crescendo na carreira e isso passa pela empresa crescer. Mas dentro, da porta para dentro, né? E aí falando um pouco de ambiente, a gente vive um ambiente muito bacana, assim, um ambiente muito colaborativo. A gente tem uma pesquisa interna, né, que é a pesquisa de engagement, que mede o nosso clima organizacional. E eu não tenho os números aqui para compartilhar com você, mas eu posso te falar com toda a propriedade que nos últimos 3, 5, 10 anos o número só vem crescendo ano após ano. Né? Então, a gente vem fazendo um trabalho bacana com relação a isso, e mais do que isso, mais do que o trabalho, mais do que o número, significa que a satisfação das pessoas que estão aqui dentro, de fato, ela está aumentando, entendeu? Então, eu não, honestamente não sinto esse problema. Isso até conversando com pessoas que são novas de empresa, você pega para falar uma pessoa que tem 1 ano de companhia, 6 meses de companhia, 2 meses, esse é um assunto que vem constante. Nossa, você tinha uma impressão de fora de que o clima aqui era hostil, não sentia esse trabalho colaborativo da forma que é, mas a gente sabe dessa visão. A gente sabe que as pessoas têm um pouco dessa sensação, dessa coisa quase que guerreira, né? E a gente vem tentando trabalhar um pouco isso. Então, a gente, muito liderado pelo nosso novo CEO, nosso dono president, o Jean Gereissati, né? Já saiu em várias revistas, aí, várias reportagens, ele tem muito essa pegada do Ambev além dos rótulos, né? Que é o que a gente constrói de legal, tanto para as nossas pessoas quanto para a sociedade. A gente acredita muito que a gente tem inserido no ecossistema e o que a gente consegue fazer, dado o nosso tamanho na sociedade, dado o nosso impacto, o que a gente pode fazer de bem para as pessoas também, não só as que estão aqui dentro.
Você deve ter acompanhado aí durante, por exemplo, o coronavírus, várias ações super bacanas que para a sociedade, eu imagino que deva ser legal, né? Que deva ser bacana. Eu, como brasileiro, se visse alguma outra empresa brasileira como a nossa fazendo tanto de coisa que a gente fez, relevante para a sociedade, para as pessoas, eu teria orgulho. E a gente, como funcionário aqui, eu e a Brenda, somos suspeitos para falar. A gente morre de orgulho, porque de fato é muita coisa legal, né? A gente mudou a produção interna aqui da Brahma Zero e aproveitou o álcool extraído da Brahma Zero para produzir inicialmente 500 mil unidades de álcool em gel, depois aumentou essa produção. A gente doou água para complexos e comunidades carentes, inclusive aqui no Rio de Janeiro. A gente construiu um hospital lá em São Paulo. Tivemos iniciativa com a Estela atuar para ajudar bares e restaurantes lá em São Paulo também, então para ajudar e fomentar o empreendedorismo. Enfim, tem várias outras ações que a gente vem fazendo para, de fato, ter um impacto na sociedade, porque a gente acredita que, primeiro, mexe o ponteiro, né, do ponto de vista são mínimo, tem um impacto, as pessoas conseguem, de fato, viver essa boa experiência, mas também ajuda a mostrar um pouco isso, que a gente não é essa empresa nossa competitiva a qualquer custo e de cunho hostil, que durante muito tempo era a imagem que as pessoas tinham da gente. Bacana. João, acho que também uma coisa que pode ser que passe muito essa imagem de competitividade é que a gente é muito competitivo com a gente, né? Então, assim, quem é meu maior competidor lá dentro? Sou eu. Então, eu vou competir com o meu resultado, e aí, linkando com um pouco da sua última pergunta, uma coisa que, se você olhar para a galera lá dentro, que você vai identificar muito, é assim, são pessoas insatisfeitas. Então, você não vai olhar para alguém e falar, nossa, essa pessoa está acomodada, ela aceita uma coisa do jeito, porque sempre foi assim. Então, se a gente compete muito, é com a gente. Então, acho que é uma competição legal, porque você se desafia o tempo inteiro a ser melhor do que você está fazendo, sabe? De querer ser sempre melhor. Essa é a pegada, entendeu? Bacana, bacana. Para mim ficou muito mais claro. Legal. Gente, uma pergunta que eu não estava nem no meu script, mas eu queria fazer, porque assim, vocês já certamente analisaram muitos currículos. E o currículo acaba sendo a primeira etapa de um processo. Então, se o cara não tiver um currículo formatado da forma correta, organizado, com as informações corretas, ele não é nem chamado para as seguintes. E aí a gente pode começar pela Brenda agora, depois o Felipe dá a percepção dele também. Assim, Brenda, você tem irmão ou irmã, Brenda, mais nova? Tenho um irmão. Um irmão mais novo? Isso. Perfeito. Então, se você tivesse que falar assim com ele durante 2 minutinhos, vou te dar umas dicas para você fazer o seu currículo e mandar, não só para a Ambev, mas para as empresas como um todo. O que você diria, então, para o seu irmão? E depois o Felipe pode falar o que ele vai dizer para o Guilherme, em termos de dicas rápidas do que fazer e do que não fazer num currículo. Legal. Eu vou te dar um exemplo até real, que é a minha cunhada, né? A namorada do meu irmão. Ela estava fazendo o currículo dela e ela nunca trabalhou oficialmente com o que ela estuda. E aí a gente foi conversar um pouco sobre isso. Então, o que eu acho muito importante ter um currículo, né? A gente tem várias experiências na vida e às vezes a gente não coloca essas experiências no currículo porque a gente não acha relevante. Então, assim, o que não fazer? Eu não deixaria de colocar nada por não achar que é relevante. Porque a minha cunhada e meu irmão, eles estudam, mas em paralelo, um exemplo, eles têm uma empresa de brownie. E aí eles têm uma empresa, eles fazem muito brownie, ela faz a mídia digital, ela que faz todo o planejamento de compras, ela faz planejamento de tudo e ele basicamente executa. Então, isso não estava no currículo dela. Eu falei, olha quantas competências que tem por trás dessa experiência dela. Então, acho que no currículo é muito importante você tentar traduzir o que você não conseguiria dizer só com a sua formação. Então, eu fiz tal faculdade. Beleza, isso tem que estar lá, porque, né, faz parte para a gente entender o que você estudou, quando você se formou. Mas, além disso, o que você tem de experiência que reflete a sua competência, né? Competências no sentido de habilidades que você tem. Então, nossa, ela tem uma habilidade e uma competência enorme de planejamento, mídia digital. Tem tanta coisa dentro dessa experiência que é tão rica que às vezes ela não colocou, sabe? Às vezes a gente não bota por achar que é pequeno. Então, acho que isso é muito importante. E é isso, acho que não tem muito segredo, né, do currículo. É você traduzir quem é você com as suas experiências. Alguma coisa a mais, Gardinho?
Só antes do Felipe dar a impressão dele, perguntar um negócio, Breno, no que você falou. Em termos de estrutura, como que um candidato poderia fazer isso? Porque, assim, você fala para ele pegar experiências que não necessariamente são experiências profissionais e descrever ali dentro. Mas ele faz isso só citando alguns bullet points ou você acha que é legal Legal. escrever? Cara, eu acho que é importante explicar, porque interpretação é complicado, né? Então, às vezes a pessoa falou, fiz brownies, né? Eu não sei que parte você fez, o que que você usou, então é legal usar o currículo para desenvolver o que você quer falar. Então, colocaria, não sei, atividades extracurriculares, e aí, por exemplo, eu já trabalhei cuidando de uma senhora é, no intercâmbio, e eu recebia para isso. Então, ali também mostra um pouco, né, da minha visão do que eu vejo fora do trabalho, mas que na verdade é uma competência né, é uma competência emocional que eu utilizo de cuidar de pessoas. Então, colocar esse extra acho que é muito importante. Se a pessoa não tem experiência, buscar essa experiência, né? Porque tem tanta coisa que dá pra gente fazer que a gente não precisa, na verdade, fazer um estágio ou ter um trabalho pago, seja uma empresa júnior da faculdade ou um trabalho voluntário. Eu lembro que quando eu estava para procurar estágio, meu pai falava: Brenda, se você não tiver estágio que vai te pagar, seja voluntário de um estágio, porque você vai aprender. Então, você vai receber conhecimento, sabe? Então, acho que buscar experiência é muito importante. Perfeito. Felipe, manda bala aí. Não, é isso, assim, mas acho que do ponto de vista mais pragmático, eu daria uma dica: deixem em uma página só. Quando a gente lida Importante. com um volume grande, assim, faz diferença, assim. Então, se por um lado a Brenda está falando para deixar a informação mais detalhada, assim, Mas em uma página. mas de um jeito sintetizado, sendo bem honesto, assim, quando o volume é muito grande para a gente trabalhar, ajuda se a pessoa consegue sintetizar e mostra, inclusive, uma característica, né? Uma capacidade de síntese legal. E pode parecer um pouco manjado assim, mas eu queria bater nessa tecla. Cara, acima de tudo é importante ter informações verdadeiras lá, tá? Porque, cara, nossa, é muito frequente a gente chamar, bater um papo, uma pessoa que às vezes coloca ali uma informação que não é verdade. Na entrevista, rapidamente, no bate-papo, rapidamente você consegue identificar, e aí não é legal, né? E aí já passa um pouco de uma sensação de querer enganar, uma sensação ruim, assim, que inclusive, no caso específico da Ambev, não está alinhado com a nossa cultura. A gente tem o 10º princípio lá de não pegar atalho, de fazer as coisas corretamente, de fazer direito, passa um pouco por isso, sobre dizer a verdade e tal. E como é infelizmente mais frequente do que a gente gostaria que fosse, acho que vale a dica aqui também. Então, uma página, sintetizado, com as informações verdadeiras, né? Isso tudo, mais as dicas aí que a Brenda disse, de colocar experiência, competência e tal. Perfeito. E uma outra dúvida. Vocês falaram, então, que a Ambev não é uma empresa que olha tanto para a sua formação acadêmica. Então, você pode ser engenheiro e trabalhar com RH, talvez você possa ser biólogo e trabalhar com vendas. Mas vocês olham para o local onde a pessoa se formou? Porque, assim, só para explicar, tem empresas que aqui no Rio só contratam quem se formou em engenharia na UFRJ e na UF. Outras não. Como é que funciona isso na Ambev? Não, a gente olha por curiosidade, óbvio que é uma das características do candidato, a gente quer saber, né? Olha, é o João Paulo Martins, que se formou em tal faculdade, já fez isso, aquilo, tal. É uma informação entre as várias que compõem os seus atributos, né, como candidato. Mas dizer que a gente, eu vou deixar de contratar uma pessoa que se formou em tal curso, em tal faculdade, não. A gente muito mais avalia a pessoa. E tem um ponto importante também com relação à experiência, que isso é legal. Esses dias eu estava até lendo um artigo, acho que eu até mandei para a Brenda, da Harvard Business Review, se eu não me engano, de dezembro de 2019, que ele falava justamente isso. É um artigo super curto, mas ele fala que experiência passada não prediz sucesso futuro. E a pegada dele é um pouco do que a gente tenta captar assim, nos processos seletivos. A gente está mais interessado em como foi sua experiência, no sentido de o que você teve de entrega, o que você teve de legado durante esse período, do que efetivamente, eu fui gerente de vendas, eu já fui
estagiário de uma multinacional XYZ. Então, esse talvez seja um ponto interessante aí para dar dica para quem está nos assistindo. Quando você for colocar uma experiência, é legal colocar assim, conquistas, entregas relevantes, que também ajuda na construção, né? Ajuda você a trazer luz para aquilo que você fez de bom, né? E isso sim, talvez seja muito mais factível de predizer um sucesso futuro. É menos sobre por onde você andou, mas o que você fez, qual que foi sua marca, o que você deixou de legado. Isso é relevante. Legal. E uma pergunta agora, vocês conseguem ler todo o currículo de todo mundo que envia? Porque eu fico imaginando, às vezes o cara deve ter que olhar, sei lá, 1000 currículos, é muita coisa. O RH olha todas as informações sempre ou bate o olho e vê o que mais precisa ali para ir para a próxima etapa? Olha, eu posso falar por mim, sim, todos que eu recebo, eu olho. Eu olho sim. Assim, uma leitura dinâmica, por assim dizer, né? Não fico lendo muito em detalhes, mas eu olho, assim, não tem nenhum currículo que eu ali até determinado ponto e depois parei de ir lá na metade. Sim, ajuda quando, como eu disse, as informações estão condensadas, sintetizadas numa folha só, mas eu olho sim. Eu olho sim, de todas as pessoas que ou chegaram até mim ou dos processos seletivos que eu ia fazer, sim. A Legal. menos assim, o caso que a pessoa me mandou um currículo para uma posição muito específica, em que a gente sabe que não tem vaga, que não tinha vaga, não ia abrir, aí eu já respondo, obrigado pelo contato e tal, mas nesse momento não faz sentido. Mas é raro, Entendi. é muito difícil, assim. Legal. E acaba que a gente usa muito o LinkedIn hoje também, né? Então lá é meio que o seu currículo e é até legal, né? Porque às vezes a pessoa tem o currículo atualizado, mas não tem o LinkedIn atualizado. Então muitas empresas hoje usam muito mais o LinkedIn do que indicação ou algum site, né, próprio para vaga. Então é legal ter o LinkedIn dessa forma também, com conquistas, explicando o que que você fez. E a gente também usa, né, no nosso site, quando a pessoa coloca o currículo e faz toda a inscrição, acaba que ela faz alguns testes e algumas coisas antes. Então, quando a gente passa da hora da gente olhar o currículo, a gente analisa. Porque além de ser uma vaga, uma pessoa que vai entrar na companhia, é a vida da pessoa que está ali. Então, assim, a gente entende que é humano olhar o currículo. Então, é uma coisa que a gente faz. Perfeito. Gente, para fechar aqui o nosso bate-papo, que está muito legal, teve uma dinâmica que eu fiz semana passada, numa outra entrevista com uma menina do RH de uma outra empresa também, que foi o seguinte, um bate-bola assim, de 30 segundos, e aí eu vou falar sobre 3 etapas. Na verdade, eu não vou falar sobre 3, eu vou falar sobre 2, que vão ser dinâmica e entrevista. Eu não vou falar sobre o currículo, porque a gente já falou sobre isso agora. E aí eu começo pela Brenda, depois o Felipe manda bala, e aí eu queria que em 30 segundos eu vou até contar aqui no meu relógio, vocês fizessem isso. Então, Brenda, como se você estivesse dando uma dica para sua cunhada, Felipe, uma dica para o Guilherme daqui a alguns anos. Estou indo para uma dinâmica. Pai, estou indo para uma dinâmica. Brenda, o que você me diz aí para a dinâmica, para eu ter uma boa performance nessa fase? Depois a gente fala sobre a entrevista. Então, vou até olhar aqui no relógio. Ó. Quando bater o tempo, eu te aviso, Brenda. Pode ter um tempinho para pensar aí. Então, basicamente, principais orientações para uma pessoa que está indo para uma dinâmica de grupo. O que ela deve fazer, o que é melhor não fazer. Pode começar, Brenda. Legal. Primeiro, pesquise sobre a empresa, então conheça a cultura da empresa que você está indo para você entender o que que você vai fazer naquela dinâmica. Segundo, se conheça, saiba quem é você, porque você precisa saber quais vão ser as suas atitudes relacionadas àquela empresa. Depois, fale na dinâmica, né? Não guarde tudo para você, mas, mais importante ainda também, escute. Então, ache o equilíbrio de falar e escutar e seja colaborativo. Perfeito, 27 segundos, muito bom, Brenda. Só vou fazer uma pergunta. Às vezes, quando na fala de vocês me surge uma dúvida, eu posso fazer pergunta aí, não tem tempo. Você falou sobre estudar sobre a empresa. Como que a pessoa pode, por exemplo, saber sobre a Ambev? Qual é o flow que ela deve seguir para conseguir essas informações? Acho que o mais, assim, que a pessoa faria pelo instinto, né? Seria entrar no site, pesquisar. O LinkedIn hoje também tem muita notícia, então jogar no Google, Ambev, notícias, então entender a companhia não só como cultura, mas também como mercado. Então, como essa companhia se posiciona hoje, qual é o resultado dela de vendas, como ela tá, né, de resultado financeiro, é importante saber. E também bater papo. Vai lá no LinkedIn, eu tenho curiosidade de conhecer alguém dessa empresa. Manda uma mensagem, sabe? Fala, queria saber como é seu dia a dia, como é seu trabalho. E a gente é aberto a falar, vou conversar com você, vou te mostrar.
E quando passar o Covid, passa lá um dia com a gente, conhece a companhia. Top. Muito bom. Felipe, vamos Nossa, lá. eu achei que a Brenda foi impecável na resposta. Teoricamente, nesses 30 segundos eu teria que falar outras coisas, mas eu achei que ela foi muito bem. Então dá até para a gente cortar, porque senão eu vou falar um monte de coisa. Eu acho que ela foi super bem. Tem que se conhecer, e o se conhecer, ela foi numa pegada, o João, de você tem que saber o que você vai falar. Também tem que lembrar, turma, que esse é um momento importante na vida de vocês, e naturalmente isso gera uma ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque cada um tem a sua própria válvula de escape, seu próprio ritual, para fazer uma preparação. Aí falando um pouco menos sobre o que fazer na dinâmica, o que fazer na entrevista, mas talvez sobre o que fazer antes, dentro desse processo de absorver conhecimento, estudar, também tem um processo de preparação de espírito. Né? Nada de religião, nada, mas sei lá, às vezes você gosta de acordar cedo, fazer um esporte, dar uma descarregada de energia, meditar, falar com a pessoa que você ama, não olha notícia para não ver coisa negativa no dia, isso não te influenciar o humor no dia. Isso é importante também, né? Entender como que você funciona, quais são os hábitos e os rituais que você tem que garantir antes para garantir que você vai chegar lá no dia, no momento, com performance máxima. Isso é muito relevante, né? Se você for pensar até em outros momentos importantes da construção da nossa vida, da nossa carreira, por exemplo, o vestibular. Se um dia antes você comer alguma coisa que te faça muito mal, chega no dia da prova, você está com dor de barriga, você não consegue fazer. É duro, mas é isso. Então, essa parte de preparação, ela é tão importante quanto para que você chegue no momento em plenitude, né? E consiga, de fato, mostrar o seu máximo. Legal. Desculpa, roubei aí os 30 segundos, não, né? Não. Mas Foi aqui a um Brenda tinha complemento. sido... mas a Brenda tinha ido também, que eu falei, acho que talvez se eu falar da preparação, ajudo mais. Eu vou começar então agora por você, Felipe, para a gente falar de entrevista e fechar aqui o nosso bate-papo. Então, vamos lá, em 30 segundos agora, o que você diria para alguém que está indo fazer uma entrevista com o RH? Então, já passou pela dinâmica, já teve sucesso naquela fase, só que agora, provavelmente, vocês estão avaliando outras coisas. O que você, então, diria de dica aí para alguém que está indo para uma entrevista de emprego? Olha, eu daria de dica, mesma coisa que da dinâmica, pesquise sobre a empresa, a chance de perguntarem qual a sua relação com a empresa é muito grande, o que você enxerga do momento de mercado dela, o que você sabe sobre trabalhar ali dentro. De novo, o ponto da verdade, dê respostas transparentes, mas que condigam com a realidade. E um ponto importante preparem perguntas também. É muito comum no final da entrevista a gente devolver, né? E você, tem alguma pergunta? Isso mostra algum daqueles atributos que eu falei lá atrás, de curiosidade, ambição. Então é importante você preparar perguntas, e sim, as perguntas elas vão ser avaliadas também com uma pergunta inteligente e tal, e o papo pode ficar ainda mais bacana. É isso, acho que estourei aí, né? Não, mas estava legal, eu deixei fluir. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já recebeu alguma pergunta no final de uma entrevista assim, que você achou bacana? Pô, legal esse negócio aí que o cara perguntou. Consegue puxar agora pela memória alguma situação em que algum candidato te fez uma pergunta que te chamou a atenção no final? Já recebi várias perguntas, assim. Se fosse tentar lembrar uma estatística, eu diria que é meio a meio. Metade pergunta, metade não pergunta, e eu acho legal. Porque para mim mostra curiosidade, que é uma característica que eu já disse que para mim é muito importante. Já me perguntaram, fala um pouco da sua carreira. Uma vez me perguntaram assim, você rodou várias cidades. Se você não tivesse essa mobilidade, você acha que você teria chegado onde você chegou? Você estaria onde você está? E eu achei uma pergunta muito legal. Aí desenvolvi a resposta. Não sei se você quer que eu fale aqui, mas desenvolvi a resposta e foi muito bacana. Essa foi uma pergunta mais na linha de carreira. Mas também eu já vi perguntas sobre qual que você acha que é o futuro das cervejas no Brasil. Sei lá, tem um pouco de tudo, né? Legal. Legal. Mas eu queria saber a resposta dessa pergunta agora, antes da Brenda falar, porque eu fiquei curioso também. Até porque eu acho que é um negócio que é mais geral até do que a sua resposta. Porque às vezes o cara que não tem tanta mobilidade, ele talvez não tenha tantas oportunidades. É um fato ou não? Cara, é assim, não tem certo e errado, não tem sim ou não, tá? A vantagem da gente aqui dentro da Ambev
de trabalhar numa empresa do tamanho do nosso são, né, a quantidade de oportunidades, tá? Respondendo objetivamente, se eu não tivesse a minha mobilidade, eu não chegaria no nível hierárquico que eu estou hoje? A resposta é não. Eu não acho que eu precisaria dessa mobilidade para chegar. Ou seja, eu poderia ter falado, não quero ir para Fortaleza, não quero ir para Curitiba, e ainda assim chegar no nível hierárquico que eu estou. Agora, se a pergunta fosse, você acha que você chegaria na exata velocidade que você chegou, onde você foi chegando? Aí a resposta, aí talvez a mobilidade faria diferença. Porque é lógico, né? Naquele momento, no meu momento de carreira, com o que eu tinha entregue, com a posição que abriu, os astros se alinharam, surgiu a oportunidade, eu estava pronto e eu tinha mobilidade, eu fui o nome cotado e eu atendi todos os requisitos, fui eu que fui para lá. Se eu não tivesse esse requisito, né, se eu não tivesse essa mobilidade, talvez eu não tivesse ido, uma coisa não negasse a outra, talvez eu não tivesse ido para São Paulo e hoje eu não estaria aqui no Rio. Mas do ponto de vista de meritocracia, de entrega e tal, no processo de ciclo de gente, que eu já também falei nesse bate-papo, eu sempre recebi feedbacks claros de que, você está super bem, você tem um potencial aqui, tem gap para fechar como todo mundo, e esse é o plano, mas tem o caminho. Mas sim, eu poderia chegar onde eu estou aqui agora, nesse mesmo nível hierárquico, talvez aqui não no Rio, em algum outro local, se o Rio não estivesse dentro do meu escopo aí de mobilidade, mas o timings, a chance de ser diferente é alta. Essa clareza é muito importante para as pessoas terem, sabe? Porque às vezes é comum a gente receber algumas pessoas, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu não queria muito sair daqui, isso vai atrapalhar minha carreira? Não. Do ponto de vista de você pensar a carreira como uma construção de longo prazo, não. Se você é aderente à cultura, entrega resultados, tem brilho nos olhos, na curiosidade, ambição, entrega, você vai seguir crescendo. Não tem a menor dúvida. O ponto é que, quando você aumenta o seu range de possibilidades, inclusive geograficamente falando, esses movimentos acabam acontecendo mais rapidamente e mais facilmente. Legal, Felipe. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu quero, da última pergunta que você fez pro Gardinho, eu queria acrescentar duas coisas da entrevista, quando a pessoa vai. Acho que é muito importante também a pessoa não pesquisar, né, mas ela ser uma pessoa antenada em atualidades, não só de onde ela está indo, mas do mundo como um todo, né? Precisa saber se essa pessoa ela tá ligada no que está acontecendo no ecossistema, né? Se ela tá ali ou tá só vendo o mundo que ela vive e a realidade que ela está inserida. E outra coisa também é a linguagem corporal. Na entrevista, você é uma pessoa que fica muito nervoso? Então treina. Tem um vídeo que é bem legal de um TED, que é como a sua linguagem corporal molda o seu comportamento. É mais ou menos assim. Porque a linguagem corporal, ela afeta o seu pensamento e o seu pensamento afeta a sua linguagem corporal. Então tem até uma pose que a gente fala, né, que é a pose de super-homem, né? Quando você Mulher Maravilha, você bota o braço assim. E se você ficar um tempo assim no espelho, você começa a passar para o seu cérebro a imagem, a mensagem de que você consegue, que você é competente. São coisas pequenas e também assim, tô na entrevista e tô fuçando meu rosto, aí tô mexendo no cabelo, sabe? São coisas que mostram que você tá desconfortável. Então, se você entende que você tá desconfortável e que você faz alguma coisa, você já fica consciente que você vai, quando você fizer, você já, opa, tô fazendo, vou parar. Então, é legal ter essa consciência. E quando você fez a pergunta de perguntas que as pessoas fazem em entrevista, eu lembrei de um discurso que o Brito, nosso CEO global, fez em Stanford, e ele fala quando ele estava num jantar lá do programa de trainee, e aí teve acho que foi uma trainee que perguntou para ele, não esqueço, acho que foi até a Ludmilla o nome dela, eu não esqueço desse discurso dele, né? E ele falou que ela fez uma pergunta assim para ele: o que o mundo ia sentir falta se você não existisse? E aí, assim, e aí, né? Uma pergunta que é legal da gente refletir. E o que essa empresa ia sentir falta se você não entrar nela? Por que você, né? O que você vai fazer de diferente? Então, acho que é uma reflexão também para, mesmo que não faça essa pergunta, é legal para se conhecer um pouco. Legal, muito bom, gente. Última pergunta mesmo agora. Eu queria que a Brenda e o Felipe, se pudessem, me passassem um livro, não sei se vocês gostam de ler, mas assim, porque eu gosto muito de ler e eu acho que é muito legal, é uma forma do cara se desenvolver de forma muito barata. Às vezes ele compra um livro de 20, 30 reais e vale mais do que um curso que ele poderia pagar 1.500, 2.000. E tem alguns livros que são os livros clichê, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, sonho grande, e assim vai.
Mas fora desses best-sellers, vocês têm algum livro assim que pô, marcou muito vocês, que vocês gostam muito, que ajudou de alguma forma na carreira, que é um negócio que o cara paga 20, 30 reais, às vezes devora no final de semana e traz muito conhecimento. Por isso que eu gosto de perguntar. Você vai me matar pedindo um livro só. Mas Eu assim, deixo dois, eu deixo falar dois. antes, Garcia? Hã? Quer Pode ser falar? dois, pode ser dois. Não, a Brenda, a gente está rindo aqui porque a gente é apaixonado por livros, a gente fica trocando ideia e enquanto está lendo o livro, passa a citação. Eu vou falar aqui então. Um livro que eu acabei de ler e foi muito legal, um livro super famoso aí, vocês já devem ter ouvido em determinado momento, mas eu ainda não tinha lido, é o Rápido e Devagar, Eu ia falar esse. do Daniel Kahneman, que é muito legal. Ele ajuda a entender o cérebro sob duas perspectivas, o que ele chama de sistema 1 e 2, um rápido, mais intuitivo, cheio de vieses, mas que foi muito importante para a nossa sobrevivência como espécie ao longo da história, e um outro 2, mais centrado, mais pragmático, mais pé no chão e tal. É muito legal porque ele ajuda muito a entender várias das coisas do nosso dia a dia. Um livro super interessante, todo mundo precisa ler, tá? Então, esse é muito legal. Esse é um livro mais de psicologia, né, Felipe? Exato. Ele é vencedor de um Nobel, não lembro se de psicologia ou de economia. Ele é economia comportamental, ele ganhou o Nobel de economia. É isso, mas ele é uma pegada mais comportamental, mais psicológica, mas muito interessante. Muito interessante mesmo. Assim, leitura obrigatória. Leitura um pouco densa, devo admitir, em determinado momento ele é super técnico, assim, mas muito interessante. É um livro? Pode dar mais um, Gustavo. Eu ia falar mais um, pode ir lá. Tá. E um outro livro que eu li recentemente também, a Brenda sabe disso. Originais. Originais. É um livro muito interessante também. Ele aborda algumas características de pessoas que ao longo da vida a gente entende como originais, né? Que fizeram coisas diferentes e relevantes, não somente diferentes. Ele cita várias pessoas, Thomas Edison, Steve Jobs e tal, e fala uma série de maneiras de como você pode também se tornar original e desconstruir a falácia de que a pessoa nasce um gênio, nasce daquele jeito e tal. Então, super interessante. Para mim, agregou bastante. Top demais. Legal. Primeiro eu também li recentemente. O segundo eu não li ainda. O Rápido e Devagar, ele é denso, mas ele vale a pena, né? Porque ele te dá muito insumo. E foi bom que ele falou esses dois, que eu posso falar de outros, que são, mas esses dois são muito bons. E o Originais, ele é legal para quem... ele é menor e ele fala muito de várias teorias de vários livros. Então, ele resume muito bem muita coisa. Então, Originais é um livro bom para começar. Eu amo livro, então, assim, acho que o livro ele é legal, diferente. O curso também é muito legal, mas o livro ele te dá margem para interpretar e pensar, né, entender o que você está lendo. Então, acho isso muito bom. Então, eu tenho até um PDF. Todo livro que eu leio, eu boto no PDF e faço um resumo. Depois eu posso até mandar. Ah, bacana. E aí, tirando esses dois, tem um livro que eu tô lendo, na verdade, que já me falaram que era muito bom, mas que eu tô gostando muito, que é esse aqui, da inteligência emocional. Ele é teoria, né, da inteligência emocional, então ele é muito legal. Ele tem bastante teoria, desde a estrutura do seu cérebro até o como você usa isso. Tem também um livro que é O Cérebro que se Transforma, só que ele é bem mais denso, que é neuroplasticidade, que é muito mais de você entender que o mindset não tem um mindset rígido, né? E ser muito mais de acreditar que a gente pode fazer, mas falando da estrutura. Então, tem muito livro, é difícil escolher um. Show, show. Gente, é isso. Obrigado demais pelo tempo de vocês. Acho que foi bem produtiva a conversa. Acho que o pessoal que está assistindo vai se amarrar também. Então, quem está assistindo aí também comenta, deixa a gente saber o que vocês acharam. Se tiverem mais dúvidas que não foram exploradas aqui, mandem também, que a gente pode tentar falar com a Brenda e com o Felipe para responder. Obrigado de verdade aí pelo tempo de vocês. Obrigada a você, João. E pode disponibilizar também meu contato para eles, LinkedIn, telefone, e-mail. Quem tiver dúvida, quiser bater um papo, se inscrever em algum processo, a gente é totalmente aberto para receber e trocar uma ideia. Show de bola. Obrigado aí, João. Ficamos 100% à disposição para outros papos como esse. Foi muito legal, agregou demais. E para quem quiser fazer uma carreira bacana aí, né? A gente falou bastante coisa aqui ao longo do papo. Aqui é seu lugar, né? O que a gente mais quer receber gente boa para a gente construir um sonho grande, uma história bacana juntos, tá? Obrigadão aí, João. Fechado, Obrigada. gente. Obrigado.